Meu nome é Haroldo e sou caminhoneiro há mais de uma década. Eu já vi muita coisa nas estradas deste país, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite escura, quando meu caminhão decidiu me deixar na mão em uma cidade remota. Estava chovendo forte, os trovões ecoavam pela paisagem desolada. Eu estava no meio do nada, com um motor fumegante e nenhum sinal de ajuda à vista. A luz fraca de uma placa à beira da estrada indicava que a cidade mais próxima estava a alguns quilômetros dali. Com muito esforço, consegui fazer meu caminhão chegar àquela pequena cidade, cujo nome estava desbotado na placa: Vale das Sombras. Ao entrar na cidade, a atmosfera era estranha. Ruas desertas, casas escuras e uma sensação de que algo estava errado pairava no ar. Parei meu caminhão perto de uma loja fechada e decidi investigar o problema. Enquanto eu tentava identificar a falha mecânica, notei sombras se movendo ao meu redor. A paranoia começou a se instalar em minha mente. Decidi caminhar até o único posto de gasolina que parecia aberto. Uma luz fraca iluminava o local, onde encontrei um sujeito estranho, vestido com roupas desgastadas, olhando fixamente para mim. Perguntei se ele poderia ajudar com meu caminhão. Ele apenas sorriu de maneira sinistra e murmurou: "Aqui, o conserto tem um preço diferente." Aquilo me arrepiou até a espinha. Decidi que precisava de um lugar para passar a noite. O estranho indicou um hotel decadente na rua principal. Relutante, peguei minhas coisas e me dirigi até lá. Ao entrar, fui recebido por uma senhora idosa com um olhar sombrio. Ela me deu uma chave e apontou o caminho até o meu quarto. Naquela noite, enquanto tentava dormir na cama desconfortável, ouvi sussurros do lado de fora da janela. Sombras dançavam nas paredes e vozes ecoavam no corredor. Minha imaginação estava à flor da pele, ou eu estava realmente em perigo. A noite se arrastou lentamente naquele hotel sombrio. Cada rangido no assoalho, cada sombra que se movia pela janela, contribuía para minha crescente sensação de terror. Tentei bloquear os pensamentos sombrios da minha mente e me convencer de que tudo aquilo era apenas fruto da exaustão e da tensão da situação. No entanto, a verdade estava prestes a se revelar de forma mais assustadora do que eu poderia imaginar. Por volta das 3 da madrugada, fui despertado por batidas estranhas na porta do meu quarto. O coração acelerou enquanto me levantava e ia em direção à porta. Com cautela perguntei quem estava lá, mas apenas o silêncio me respondeu. Com um aperto no peito, abri a porta lentamente. Para meu alívio momentâneo, não havia ninguém do lado de fora. Porém, ao olhar para o corredor mal iluminado, vislumbrei figuras indistintas movendo-se furtivamente nas sombras. Eram silhuetas humanas, mas algo nelas parecia errado, como se estivessem desprovidas de vida. Decidi sair do quarto para investigar. O corredor estava agora envolto em uma penumbra perturbadora. As sombras pareciam se contorcer e se alongar à medida que eu avançava, minha respiração tornando-se cada vez mais pesada. De repente, uma porta se abriu à minha frente. O mesmo homem estranho do posto de gasolina estava lá, com seu sorriso sinistro. "Você não deveria estar aqui", ele disse com uma voz fria. Antes que eu pudesse reagir, ele desapareceu na escuridão. Assustado e confuso, decidi deixar aquele lugar amaldiçoado. Peguei minhas coisas e saí furtivamente do hotel, evitando o olhar da senhora idosa na recepção. Lá fora, a cidade estava envolta em uma névoa densa, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Caminhei pelas ruas desertas, com a sensação de que estava sendo observado a cada passo. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Meus sentidos estavam à flor da pele, alertas para qualquer sinal de perigo iminente. Enquanto isso, relâmpagos cortavam o céu, iluminando brevemente a paisagem e revelando vislumbres fugazes das figuras fantasmagóricas que pareciam se esconder nos cantos escuros da cidade. Não havia dúvidas agora em minha mente. Eu estava em um lugar amaldiçoado, povoado por algo além do natural. Decidi fazer o que fosse preciso para escapar dali. Corri de volta em direção ao meu caminhão, ignorando os sussurros que ecoavam ao meu redor. O veículo parecia estar em melhor estado do que antes. Sem hesitar, entrei nele e tentei dar partida. Foi quando a verdade finalmente se revelou. Uma multidão de sombras emergiu das sombras ao redor do caminhão, agarrando-o como se tentassem impedi-lo de escapar. Eu gritei de terror e forcei o motor a rugir, enquanto as sombras se contorciam e se dissipavam lentamente. O caminhão deu partida, e eu acelerei para fora daquela cidade maldita, deixando para trás as sombras famintas e os sussurros dos mortos.
Não sei como consegui escapar ileso, mas uma coisa era certa. Aquele lugar não era feito para os vivos. Aterrorizado e em estado de choque, continuei dirigindo sem olhar para trás até finalmente alcançar uma estrada principal. A cidade ficou para trás, mas a sensação de horror permaneceu comigo por dias, semanas e até anos depois daquela noite fatídica. Mais tarde, ao pesquisar sobre o Vale das Sombras, descobri a terrível verdade. Aquela cidade era conhecida como a Cidade do Diabo, um lugar onde as almas perdidas e os espíritos vingativos vagavam em busca de vítimas desavisadas. Passaram-se alguns anos desde aquela noite aterrorizante no Vale das Sombras, mas as memórias permaneceram frescas em minha mente como se tivessem acontecido ontem. A experiência mudou minha perspectiva sobre a vida e sobre o que existe além do nosso entendimento. Certo dia, enquanto parava em uma lanchonete na estrada para tomar um café, fui abordado por outro caminhoneiro. Ele parecia cansado e seu rosto tinha uma expressão sombria. Nosso olhar se encontrou por um momento e pude ver o mesmo medo e trauma que senti refletidos em seus olhos. Ele se sentou ao meu lado e começou a falar, como se precisasse compartilhar sua própria história de horror. Seu nome era Marcos, e ele também era um veterano das estradas. Enquanto trocávamos experiências, Marcos finalmente revelou o motivo de sua aparência abatida. Ele contou que há alguns anos, ele e um amigo estavam transportando uma carga através da região remota próxima ao Vale das Sombras. Assim como eu, eles foram forçados a parar em uma cidade desconhecida devido a problemas mecânicos no caminhão. Essa cidade, para minha surpresa e horror renovados, era o próprio Vale das Sombras. Marcos descreveu os mesmos sinais sinistros que eu testemunhei. As sombras dançantes, os sussurros no vento, o ar pesado de desespero. Ele e seu amigo decidiram passar a noite em um hotel decadente, assim como eu fiz. No entanto, naquela noite fatídica, Marcos foi acordado por gritos horríveis. Ao sair do quarto, descobriu que seu amigo havia desaparecido sem deixar rastros. Ele buscou ajuda na cidade, mas todos agiam como se nada tivesse acontecido. Era como se seu amigo nunca tivesse existido. O desespero tomou conta de Marcos, que passou dias procurando seu amigo desaparecido naquela cidade assombrada. Ele encontrou apenas olhares evasivos e silêncio enigmático. Ninguém estava disposto a ajudar ou sequer reconhecer o que aconteceu. Finalmente, Marcos percebeu que a cidade era um lugar amaldiçoado, uma armadilha mortal para os incautos. Ele conseguiu escapar, mas a perda de seu amigo o assombra até hoje. Enquanto ouvia sua história, um arrepio percorreu minha espinha. A confirmação de que outros tinham enfrentado o terror do Vale das Sombras era perturbadora. Marcos e eu compartilhávamos um vínculo sombrio, um segredo que poucos poderiam compreender. Desde então, continuo minha jornada pelas estradas, mas agora carrego não apenas cargas físicas, mas também o fardo das memórias assombradas pelo Vale das Sombras. O mundo pode não acreditar em nossos relatos, mas aqueles que vivenciaram o horror sabem que há mistérios sombrios que não podem ser explicados pela razão humana. Era uma noite sombria e silenciosa na estrada deserta. Eu, Roberto, estava dirigindo meu caminhão como de costume, enfrentando as horas mais escuras da madrugada. A visibilidade era mínima, com apenas a luz fraca dos faróis cortando a escuridão ao redor. Foi então que avistei algo estranho à beira da estrada. Um caminhão parado, com suas luzes piscando intermitentemente. Decidi parar para ajudar, como qualquer motorista experiente faria. Ao me aproximar, um homem alto e magro saiu da cabine do caminhão com uma expressão preocupada no rosto. Ele se apresentou como Osvaldo e explicou que seu caminhão havia quebrado, deixando-o preso naquela estrada deserta. Sem pensar duas vezes, fui até ele para ver se podíamos resolver o problema juntos. Enquanto examinávamos o motor, percebi que Osvaldo estava agitado e constantemente olhava ao redor, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Uma sensação de inquietação começou a se instalar em mim, mas ignorei, atribuindo-a à atmosfera sombria da noite. "Você está bem?" perguntei, notando a ansiedade evidente em Osvaldo. Ele olhou para mim com olhos assombrados. "Há algo nesta estrada, algo terrível." Antes que pudéssemos trocar mais palavras, ouvimos um som distante. Motores de caminhão se aproximavam rapidamente, interrompendo o silêncio da noite. Virei-me na direção do som e vi luzes fantasmagóricas se aproximando pela estrada escura. Osvaldo agarrou meu braço, seus olhos arregalados de medo. "Eles estão vindo. Os outros caminhoneiros..."
Os caminhões antigos e sujos passaram por nós em alta velocidade, como se estivessem em uma corrida interminável. Em seus rostos pálidos e vazios, vi o reflexo da minha própria inquietação. Eu não conseguia acreditar no que meus olhos viam. Fantasmas! Sussurrei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Osvaldo então me contou sua história sombria. Ele era um desses caminhoneiros, preso entre os mundos dos vivos e dos mortos após um trágico acidente na estrada. Ele estava destinado a percorrer essas estradas escuras para sempre, incapaz de encontrar o descanso. Olhei para Osvaldo, atordoado com a revelação. Ele era um fantasma, e eu estava ali, testemunhando o inexplicável. Uma mistura de medo e compaixão tomou conta de mim. Mesmo assim, decidi ajudar Osvaldo a seguir adiante. Juntos, tentamos fazer o caminhão funcionar novamente, mas era como se estivéssemos lidando com algo além da nossa compreensão. Quando finalmente desisti de resolver o problema mecânico, Osvaldo olhou para mim com gratidão em seus olhos vazios. Foi então que percebi que estava lidando com algo além do mundo físico, algo que desafiava todas as explicações racionais. Após nossa tentativa frustrada de fazer o caminhão de Osvaldo funcionar novamente, senti-me cada vez mais perturbado pela presença sombria que pairava sobre aquela estrada deserta. Enquanto a chuva fina continuava a cair, Osvaldo olhou para mim com uma expressão de gratidão misturada com tristeza. "Obrigado por tentar me ajudar, Roberto", disse ele, sua voz ecoando de forma estranha na noite silenciosa. Você é um fantasma?" perguntei, minha voz vacilando diante da verdade perturbadora. Osvaldo assentiu lentamente, seus olhos sem vida fixos nos meus. "Sim, sou um dos perdidos. Um caminhoneiro que teve um fim trágico nesta estrada." Uma onda de arrepios percorreu minha espinha. Eu tinha ouvido histórias sobre estradas assombradas, mas estar cara a cara com um espírito era algo totalmente diferente. Tentei manter a calma, apesar do medo que crescia dentro de mim. "Por que você está preso aqui?" perguntei, esperando entender mais sobre a história de Osvaldo. Ele suspirou, olhando para a escuridão ao nosso redor. "Fui eu quem causou meu próprio destino. Num momento de imprudência, em uma noite como esta, perdi o controle do meu caminhão e sofri um acidente fatal. Desde então, fui condenado a vagar por estas estradas, incapaz de encontrar a paz." Enquanto Osvaldo falava, o som de motores de caminhão distantes ecoava novamente na noite. Desta vez, os veículos antigos e fantasmagóricos não passaram por nós em alta velocidade. Eles começaram a se aproximar lentamente, cercando-nos como sombras sinistras. "O que eles querem?" perguntei, sentindo meu coração acelerar diante da presença ameaçadora. Osvaldo olhou para os caminhões com uma mistura de medo e resignação. "Eles são os outros perdidos, os que encontraram um fim trágico nas estradas e agora estão condenados a vagar como eu." Eu me vi preso em um pesadelo vivo, cercado por almas atormentadas. Tentei encontrar coragem para enfrentar a situação, mas o terror crescente dentro de mim era avassalador. Foi então que os caminhões pararam ao nosso redor, formando um círculo obscuro na estrada molhada. Sombras se moviam dentro das cabines, rostos sem vida me encarando com olhos vazios. "O que você quer de mim?" gritei, lutando para manter a compostura. Osvaldo segurou meu braço, seus dedos gelados como gelo. "Eles buscam redenção, querem encontrar o descanso eterno, mas estão presos neste ciclo eterno de sofrimento." Eu tremia de medo enquanto observava as figuras sombrias ao nosso redor. Era como se eu tivesse entrado em um mundo além da compreensão humana, um mundo onde os vivos e os mortos se entrelaçavam de forma assustadora. Osvaldo olhou para mim com uma urgência em seus olhos vazios. "Por favor, me ajude a encontrar o fim desta estrada. Você é minha única esperança de seguir em frente." Minha mente estava em turbilhão, mas uma parte de mim sabia que não podia mais ignorar a realidade sobrenatural diante de mim. Eu precisava enfrentar meus medos e ajudar Osvaldo a encontrar a paz, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais fundo na escuridão que nos cercava. Os caminhões fantasmas permaneciam ao nosso redor, emanando uma aura de desespero e angústia. Eu, Roberto, sentia-me enredado em uma teia de terror e compaixão diante da situação de Osvaldo e dos outros espíritos perdidos naquela estrada sombria. Decidi enfrentar o desconhecido e ajudar Osvaldo a encontrar o caminho para além da sua assombração. "O que devo fazer?" perguntei, tentando manter minha voz firme apesar da ansiedade que me consumia. Osvaldo olhou para os caminhões ao nosso redor, como se buscasse coragem em meio ao caos espectral.
Você precisa nos ajudar a encontrar o descanso eterno, disse ele, sua voz ecoando estranhamente na noite. Eu assenti, decidido a fazer o que fosse necessário para resolver aquela situação sobrenatural. Fechei os olhos por um momento, reunindo coragem, e então tomei uma decisão. Vou guiá-los, declarei, minha voz ressoando na escuridão. Vamos encontrar um caminho juntos. Osvaldo pareceu aliviado com minha resposta, seus olhos vazios expressando gratidão. Os caminhões fantasmas começaram a se mover lentamente, como se esperassem por minha liderança. Guiando os espíritos perdidos, avançamos pela estrada escura e sombria. A sensação de estar cercado por presenças etéreas era arrepiante, mas mantive-me focado em ajudar Osvaldo e os outros a encontrarem a paz. À medida que avançávamos pela estrada, Osvaldo começou a se dissipar lentamente, como se estivesse se libertando de sua prisão espectral. Senti um misto de alívio e tristeza ao testemunhar sua partida para além deste mundo. Os outros caminhões fantasmagóricos seguiram o exemplo, desaparecendo aos poucos na escuridão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, deixando-me com uma sensação de vazio e melancolia. Quando finalmente percebi que estava sozinho novamente na estrada deserta, respirei fundo e retomei o controle de meus pensamentos. A experiência havia sido surreal e assustadora, mas também transformadora. Retomei minha jornada pela estrada, mas algo havia mudado dentro de mim. Agora, eu tinha uma compreensão mais profunda das forças invisíveis que habitam nosso mundo e uma empatia renovada pelos que lutam para encontrar paz após a morte. A noite era densa e escura, como era de costume nas estradas desertas por onde eu, Augusto, caminhoneiro de profissão, costumava viajar. O rádio, sintonizado em uma estação distante, tentava dissipar o silêncio opressivo que pairava dentro da cabine do meu caminhão. Eu estava acostumado com essa solidão noturna, com o asfalto iluminado pelos faróis e os contornos das árvores que se inclinavam sinistramente à beira da estrada. Naquela noite, porém, algo perturbador aconteceu. Eu estava avançando lentamente pela estrada deserta, quando avistei uma figura solitária à beira da estrada. Um arrepio percorreu minha espinha quando os faróis do meu caminhão iluminaram o rosto da pessoa. Era meu pai, José, que havia falecido muitos anos antes. Minha mente se recusou a acreditar no que meus olhos estavam vendo. Meu pai tinha sido um caminhoneiro como eu, mas sua vida terminou tragicamente em um acidente nesta mesma estrada. Ele estava ali parado, olhando para mim com uma expressão sombria e vazia. Instintivamente, parei o caminhão. A confusão misturada com o medo invadiu meu ser. Como meu pai poderia estar ali? Ele estava morto há tanto tempo. Minhas mãos tremiam quando abri a porta da cabine e desci para a estrada escura. "Pai?" chamei hesitante, meu coração martelando no peito. Ele não respondeu, apenas olhou para mim com olhos vazios. Um calafrio percorreu minha espinha quando percebi que algo estava muito errado. Com uma mistura de emoções confusas, decidi ajudar meu pai, mesmo que isso desafiasse a lógica. Ele subiu no caminhão e sentou-se ao meu lado, o que era estranho, pois ele não tinha peso. O ambiente dentro da cabine mudou instantaneamente, o ar ficou mais frio e pesado. O que aconteceu a seguir desafiou toda a razão. Meu pai, ou o que quer que fosse essa entidade, começou a murmurar palavras incompreensíveis. Uma sensação de pânico cresceu dentro de mim quando percebi que algo sobrenatural estava acontecendo. Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras, mas ali, naquela noite, ele emitia sons estranhos e olhava para mim com ódio. Foi então que tudo fez sentido. Lembrei-me das últimas palavras amargas que trocamos antes de sua morte. Eu havia seguido seus passos como caminhoneiro, mas nossas vidas se distanciaram quando ele se separou de minha mãe. A raiva e a mágoa o consumiram até sua morte prematura na estrada. O caminho à frente se tornou mais perigoso a cada quilômetro que avançávamos. Meu pai, ou o espírito que assumiu sua forma, estava determinado a me fazer pagar por tudo que ele considerava traição. O veículo parecia ter vida própria, desviando-se perigosamente na estrada vazia. Minha única salvação foi minha fé. Em meio ao terror, eu orei. Orei como nunca antes. Lembrei-me de minha mãe, que sempre me ensinou a confiar em Deus nos momentos mais sombrios. Com todas as forças que me restavam, clamei por proteção. De repente, o caminhão pareceu acalmar. A presença ameaçadora ao meu lado desapareceu lentamente, como uma sombra se dissipando.
As palavras de oração ecoaram na escuridão, e uma paz inesperada tomou conta de mim. Ao chegar ao próximo posto de gasolina, tremendo e com o coração acelerado, contei minha experiência a um atendente atônito. Ele ouviu atentamente, mas seus olhos mostravam ceticismo. Mesmo assim, eu sabia o que havia enfrentado. Minha vida como caminhoneiro nunca mais foi a mesma. Cada viagem noturna traz consigo uma lembrança sombria da noite em que encontrei meu pai, ou o que quer que tenha sido na beira da estrada.